Boa tarde, todas e todos. Eu também queria começar agradecendo à Tapera pela parceria, a vocês, né, pela presença, por estarem aqui numa tarde abafada de uma São Paulo que está mais quente que o Rio de Janeiro. Eu, que sou uma cariúcha, né? Eu sou nascida em Porto Alegre, mas já estou no Rio tem 11 anos. Não esperava, porque existe previsão do tempo, mas realmente cheguei aqui e me espantei com o quão quente está a cidade de São Paulo. Então, obrigada. A Tapera já é uma parceria, assim, a gente viu a Tapera surgindo, assim, há mais, assim, faz uns 2 anos. Eu tenho uma irmã que morava aqui em São Paulo, agora ela está com uma mochila nas costas, aí, viajando pela América Latina, mas ela deu essa dica da Tapera, e há 2 anos a gente esteve aqui, eu e meu companheiro Daniche, que estava lançando o livro dele, e eu tinha recém defendido a tese de doutorado, que hoje está aqui em formato de livro, né? Então, também, para mim, é uma emoção, assim, a gente fica agradecida de estar voltando aqui, de ter visto a Tapera também crescendo nesses 2 anos e se transformando nesse espaço que é de várias atividades, de muita vida, né? Hoje, numa cidade como São Paulo, onde tem outros espaços como esse, mas aqui concentrar tanta coisa legal, né? E ainda mais nos tempos duros que a gente tem vivido, o que tem sido debatido aqui é salutar que ganhe lugar, que ganhe espaço para continuar sendo debatido e trocado, e a gente também se fortalecer aí nesses tempos sombrios. Então, dado esse agradecimento, né, queria apresentar aqui esse livro, que é fruto do que foi uma tese desenvolvida na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2016, e que surge de questões que me parece, que, assim, né, depois de defendida a tese, depois de agora, né, elaborando o livro e tal, eu não imaginava o quanto que aquela questão em 2012 ia se fazer tão atual ainda, né, hoje, e ganhar, enfim, também outras modulações, para usar a mesma expressão do título. Então, espero que esse livro também dialogue com as experiências de vocês e, né, os pensamentos que vocês têm também enfrentado aí no dia a dia, e as análises que a gente pode fazer do nosso presente. Bom, o livro fala de uma questão, e essa questão, ela basicamente surge de um campo, né, de experiência. Então, aqui eu vou falar um pouco de como que surge essa questão, como que eu, então, encontro uma maneira de manter essa questão vibrando, que é um outro jeito de falar sobre como foi o processo de pesquisa, a metodologia dela, né? O que aparece, né? Falar um pouco do que aparece nesse processo, nesse livro, e alguns conceitos fundamentais, né? E aí acho que não falar muito para que as questões surjam, assim. Geralmente, quando eu apresento, as pessoas têm muitas perguntas a fazer, e acho que essa é a potência do trabalho, né? A questão é essa, né? Que já estava um pouco na divulgação aí do evento, tal. Quer dizer, por que a associação entre tristeza e militância é feita? Que relações são essas entre afetos e militância e lutas, né? Tanto desse lado, daquilo que é reproduzido, quer dizer, de como a gente reproduz aquilo mesmo que a gente quer combater, como que a gente também contra-efetua violências, ressentimentos, tristezas, medos, né? E, por outro lado, como fazer proliferar práticas que sejam alegres, mas não uma alegria ingênua ou que se queira pura, né? Não práticas militantes alegres do ponto de vista de atropelar uma dor, um sofrimento, os afetos tristes que estão aí no meio. E sim de aumentar a alegria no sentido de aumentar a nossa potência de agir, né? Mas logo
logo eu falo um pouco mais sobre como que eu pensei esses conceitos de tristeza e alegria, ou de afetos tristes e afetos alegres, para não confundir eles com meras sensações, né? Como que surge essa questão, né? Bom, ela surge a partir de um campo de experiência, né? A partir de, como eu digo, o campo de pesquisa ele não se deu a partir de uma delimitação geográfica ou temporal, necessariamente, e sim a partir de uma delimitação que é dada pela experiência. Que experiência é essa, né? Falando um pouco junto com dois autores que trabalhei bastante, né, com Deleuze e com Foucault, não é nada mais indigno do que falar pelos outros. Então, essa experiência é uma da qual eu sou participante, né? Tem a ver com o meu campo de experiência, né? Eu sou formada em psicologia, né? Inclusive essa pesquisa, ela até poderia ter sido feita em um outro departamento que não o de psicologia social da UERJ, poderia ser num campo da ciência política, talvez, da história, né? Mas tem alguns ingredientes que dão motivo para que tenha sido feito num departamento de psicologia social, né? Porque tem a ver justamente com esse campo que é micropolítico, que é dos afetos, né? Uma vez tendo me formado em psicologia na Federal do Rio Grande do Sul, fui para o Rio de Janeiro fazer o mestrado lá na UF, na Federal Fluminense. E, a partir dali, já estava se dando uma intersecção, já estava se dando uma entrada minha no campo dos direitos humanos, né? Fosse através de organizações não governamentais, fosse através de movimentos sociais, de outros espaços, né, de militância e de trabalho. Então, um campo que é tanto de trabalho mais formal, né, de vínculo de trabalho, quanto de militância, que não necessariamente está vinculado a um trabalho, sei lá, né, assalariado, etc. É a partir desse campo que eu começo a estranhar algumas práticas, algumas posturas, algumas atitudes, né, nesse campo de direitos humanos, da luta por direitos humanos, que está, sim, localizado politicamente à esquerda. Eu acho que é importante dizer isso. Acho que a gente vive tempos em que também quer muito se apagar a diferença entre direita e esquerda, e há muitas práticas de direitos humanos ou que reivindicam essa marca e que são um tanto ou bastante direitosas. Então, para delimitar um pouco, é importante trazer essa marca também, né? Uma prática em direitos humanos e, sim, localizada à esquerda, né? Eu começo a trabalhar principalmente em ONGs, né? E essas ONGs, né, também vão me levando para intersecções, para encontros com vários movimentos, atores, forças desse campo mais ampliado. Que posturas, que práticas são essas que eu começo a reparar no campo, que eu começo a estranhar, né? É a partir de um incômodo que, então, essa questão se faz presente. Justamente onde eu achava que não aconteceria, ou não deveria acontecer, uma série de práticas desse tipo, é onde estão aparecendo, né? Então, práticas de violência com companheiras, com companheiros, né? Uma culpabilização muito forte, cobranças, né? Práticas que também vão denotar, assim, muitas práticas de controle, né? Vigilância, patrulha uns sobre os outros, né? Disputa por protagonismo nas lutas, quer dizer. Então, como é que a gente, nesse campo, dizendo, né, advogando por aí afora, militando por um mundo outro, que possa afirmar a coexistência da diferença, né, que possa afirmar que queremos um mundo outro, e não é num dia e num lugar utópicos, é aqui e agora. Como que, justamente nesses espaços, a gente não está se dando conta, ou quanto que estamos nos dando conta, ou não nos dando conta, que a gente está exatamente reproduzindo essas violências, essa intolerância também à diferença entre nós, né? E é por isso que
eu trabalho com esse conceito do microfascismo, né? Quer dizer, como que também essas forças, e aí o micro não é porque são pequenininhas, mas sim porque são forças, né? Elas atravessam nossos corpos e constituem também, muitas vezes, as nossas falas, as nossas posturas, as nossas práticas. Como que esses microfascismos, então, eles estão nos constituindo o tempo inteiro, né? E, bom, é possível, então, pensar em outros termos? É possível pensar numa maneira de estarmos, sim, atentos a essas forças que nos atravessam, que nos constituem, que, por um lado, são inevitáveis, né? Porque, uma vez que elas nos atravessam, uma vez que elas nos constituem, tem algo da impossibilidade de controlar essa incidência dessas forças sobre nós. Como, então, o que se faz com isso, né? É incontrolável que isso nos constitua, que nos atravesse, mas o que fazer com isso deve haver maneira de fazer diferente, né? Esse inconformismo também com a pura contra-efetuação disso, com a pura reprodução automática disso, que se insurge, né, essa segunda parte da questão, que é, bom, o que fazer com isso e como, então, dobrar essas forças, esses afetos tristes, no sentido de diminuir a nossa potência de agir, transformar isso, então, né, potência de fazer diferente e de, nesse sentido, conectar as nossas ações com aquilo que a gente quer afirmar no mundo, né, e não com aquilo que a gente quer recusar, né. Bom, esse é o campo de emergência. Trabalhei inicialmente, meu primeiro emprego foi lá numa ONG de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, eu também militei no Conselho Regional de Psicologia, que é uma autarquia assim, muito ativa no campo dos direitos humanos, no campo político também, não só do Rio de Janeiro, mas que, né, questiona muitas das demandas feitas à psicologia, demandas por mais controle, correção de condutas, por uma psicologia que diagnostique, que patologize também muitas formas de estar no mundo, né? E depois fui para outras organizações, trabalhei em outras organizações. E, assim, há de se considerar, né, gente, que eu entrei no doutorado em 2012 e não imaginava o que ia acontecer em 2013, 2014, né? E depois 2015. Mas toda a movimentação de 2013, obviamente, também foi um material poderoso, importante para a pesquisa, né? Ao mesmo tempo, eu me senti assim presenteada pelos acontecimentos e, nossa, agora eu vou ter que trabalhar com tudo isso, né? Mas beleza, trabalhamos com isso tudo. Então, essas experiências também não estão só dentro da organização, mas está nas ruas, na Cinelândia, o que aconteceu quando a gente também ia para esses movimentos e que estava acontecendo todo um deslocamento, toda uma problematização também do que é ser esquerda hoje, né, de toda a história com partido, sem partido, né, da institucionalidade das esferas de representação, né, isso tudo entra na análise dessa pesquisa. Mas não só do campo da experiência que emerge essa questão, ou, pelo menos, a partir de um cruzamento também desse bojo aí, desse caldeirão de experiências, do encontro disso com um texto do qual eu gosto muito e o qual eu fui reler nessa época, né, no momento de formular a questão, que é um prefácio que o Michel Foucault escreve à edição estadunidense de outro livro, de um livro de autoria do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, o livro que se chama O Anti-Édipo, né? E o Foucault, então, faz um prefácio a esse livro, a edição norte-americana. Esse prefácio se chama O Anti-Édipo, uma introdução à vida não fascista, né? E, nesse texto, existe uma série de pistas, né, e de indicações que me foram muito úteis e puderam, talvez, dar matéria de expressão para a questão que eu queria colocar como problema de pesquisa, né? Elas deram língua a coisas que estavam ali me afetando, perguntas que eu queria fazer, e que esse texto me ajudou muito a fazer essas questões. Especialmente dizer uma frase que, bom, o Foucault vai
dando essas pistas, o que seria, então, necessário, recomendável, desejável, para, então, a gente viver uma vida não fascista, no sentido de uma vida coerente com princípios éticos não fascistas, não fascista no sentido, né, de poder coexistir e afirmar a nossa existência na diferença. Né? E uma delas é a seguinte frase, né? Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante. Né? É na ligação entre o desejo e a realidade que reside a potência revolucionária, né? Uma força revolucionária. Pá, né? Isso, quando encontrei essa frase, eu digo, cara, é isso, né? Essa questão é que eu quero colocar, né? Tá colocado ali tristeza e alegria, mas poxa, eu queria pensar esses termos não como sentimentos, né, não como sensações, e sim como afetos, pensar esses afetos politicamente. Né? E é aí que eu convido um cara que foi muito polêmico na época dele, que é o Spinoza. Eu também vou fazer ele dialogar com Nietzsche. Enfim, pequena nota de rodapé. Né? A gente, quando revisita uma pesquisa que a gente fez um tempo atrás, a gente até pensa assim, gente... quanta coisa também teria, talvez, feito diferente, outras autoras, outros autores que talvez eu tivesse chamado para conversar, para dialogar, né? Mas, naquele momento, foi com eles que eu dialoguei. Acho que também é importante afirmar que, bom, era aquilo ali que estava ao alcance e que bateu, né, para mim e para a pesquisa. Esse texto, então, e esse dizer, não imagino que seja preciso ser triste para ser militante, é o que vai dar um pouco o norte, ou o sul, conforme a gente quiser pensar, talvez mais sul-americanamente também, né, algumas das nossas questões, para os rumos aí, da pesquisa. Quer dizer, então, o que tem a ver tristeza com militância? Por que me soa tão óbvio uma frase que o Foucault lança em 77? Por que era importante fazer essa pergunta, fazer essa afirmação lá atrás, e por que ela é tão atual hoje, né? Quer dizer, que relação é essa que também me soa tão familiar? Não imagino que seja preciso ser triste para ser militante. Então, é porque existe uma relação assim quase natural, né, entre tristeza e militância, né? Quer dizer, o militante como aquela mulher ou aquele cara carrancudo, né, taciturno, né, o cara que para muita gente é o chato, a chata, né, brigão, né, e uma tristeza que leva também para esse tipo de ideia que a gente tem sobre ser militante. Né. E quando o Foucault sugere uma subversão disso, né, bom, de que alegria é essa que ele fala, que reside ou que possibilita uma força revolucionária que tem a ver, então, com desejo e realidade, né? Quando a gente liga diretamente desejo e realidade, que alegria é essa que pode se fazer presente? Então, é óbvio que esses conceitos todos eu resolvi, não, vamos sentar e vamos estudar esse negócio. Né? Vamos estudar essa porra, porque a gente sabe disso em algum nível, mas até que ponto a gente está se debruçando nisso como questão de pesquisa mesmo e também levar isso, e isso acaba atravessando também toda a pesquisa, para a academia. Né? Quer dizer, transpor muitas barreiras que eu acho que também não são interessantes entre militância e academia, né? Entre as lutas, ativismos e universidade. Né? O quanto que essas coisas são, não por acaso, muito separadas, né? E eu diria mais, muitas vezes, artificialmente separadas. Essa separação também é uma construção histórica e política e que interessa a algumas forças. Né? O quanto que a gente precisa também reconectar militância e universidade, militância e academia, ou podemos chamar também de pensamento e estratégias, ações políticas. Né? E isso tudo, então, foi sendo trabalhado na pesquisa. Beleza. Como, então, fazer dessa questão, como fazer ela se materializar em pesquisa? Né? Método é isso. Né? Como que a gente elege uma forma de fazer dessa questão
um negócio que esteja aqui, né, que possa ser lido, que possa ser discutido. O livro é todo feito em forma de cartas, né, e é por isso que a gente tem aqui os selinhos dessa capa, que até é um convite à brincadeira, né, são adesivos, né, então cada selinho desse aqui você pode descolar e colar dentro do livro na entrada de cada carta. Ela não foi uma tese, não é um livro escrito em capítulos, né? Não tem uma introdução, um grande capítulo que fala de metodologia e depois conclusão. Não, tem um texto de abertura, 21 cartas escritas por uma amiga a outra amiga. Elas também são anônimas, houve uma escolha, né, proposital por dissolver a história da autoria, então isso também vou trabalhar isso, a importância da gente também não falar mais no lugar de um eu, mas de um lugar que já não importa mais dizer eu, né? Sempre se fala de um lugar, isso é certo, mas a importância de afirmar também um anonimato aí nessas cartas e um texto final que faz aí um desfecho, né? Que é um fechamento, abertura, para que outras cartas possam ser lançadas e outras coisas possam ser escritas. Então, as cartas, elas também, como que surge a ideia das cartas, assim. Qualquer um aqui que se aventure à escrita sabe que muitas vezes a gente se sente muito sozinha na hora de escrever, né? Você até sabe que vai escrever, beleza, mas na hora de se deparar com o computador e ver aquele cursor do Word ali martelando, né, aquela tela branca, a gente fica muito travado. Então, foi a partir também de um conjunto de medos, de sensação de solidão, de bloqueio também para começar a escrever, que eu começo a me dar conta que, poxa, mas quando me perguntam sobre a minha pesquisa, eu falo, e é como se eu, ao falar, conseguisse dizer do que é a minha questão, como que eu vou trabalhar, como que vai ser. Então, como fazer também comparecer essa oralidade e essa facilidade de... Porque, como vocês veem, né, eu falo pelos cotovelos, como fazer comparecer essa oralidade e esse pensamento que, nas conversas com as minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de luta, compareça na hora da escrita, né? Bom, citar nessas conversas, se está justamente nos encontros, né? Seja eles por conversa, seja ele por troca de e-mails mesmo, cartas, etc., trazer isso para o núcleo da pesquisa mesmo, né? Quer dizer, fazer disso a metodologia. Então, por isso que vem a ideia das cartas, né? São as cartas que podem também comportar todo um movimento nos bastidores da pesquisa, né? As cartas, elas dão conta de você contar coisas que aconteceram no dia, de compartilhar inquietações, né? de perguntas que você faz a si mesmo, e não de uma teoria asséptica já resolvida, lapidada, né? As cartas, elas permitiram isso, que isso tivesse lugar na construção do trabalho, né? E, além disso, é claro que dali surgem os trabalhos com os conceitos e tudo mais. Um pouco é isso. Eu posso também depois responder outras perguntas a respeito dessa metodologia, como que ela se pôs de pé também, né? E como que, então, ela vai dar conta daquilo que eu estava querendo colocar. Eu trabalho muito com o referencial da análise institucional e, justamente, a análise institucional, ela nos convida a pesquisadora ou pesquisador a colocar em análise as suas implicações, né? Então, também trazer o porquê de eu estar fazendo isso, as minhas inquietações ao longo da pesquisa, os percalços, o que não deu certo, o que eu pensei de uma maneira e depois pensei diferente. Então, acaba que essas 21 cartas, né, quando é de uma amiga a outra amiga, elas, na verdade, estão falando de um si mesmo que está sempre em construção, né? As cartas, elas já são também transformação de mim mesma, né, de um si mesmo que não está pronto, que não está acabado, né? E aí, o que aparece? Bom, aparece esse campo da experiência de militância, um cotidiano de atuação política, que eu já contei aqui,
e o encontro disso, né, com uma grade teórica, com os conceitos que me equipam, que me ajudam a trabalhar com essa grade da experiência e com as questões que eu estava me colocando, né? Aí, bom, alguns... é nesse encontro que toma corpo, né, a escrita e a pesquisa, e uma certa micropolítica do ser militante de direitos humanos, de esquerda, né, hoje, no Brasil, etc. Vão aparecer, então, muitas cenas em que esses afetos tristes estão sendo produzidos, em que esses afetos tristes estão compondo, né, aquela cena, aquela vivência, e também vão aparecer os momentos em que a gente pode dizer, não, isso aqui é afirmação de vida, e a gente conseguiu fazer aqui, modular algumas coisas que, se a gente não tivesse tomado cuidado e se ocupado por mais tempo com isso, talvez teria sido pura reprodução e contra-efetuação, né? É isso que aparece. E alguns conceitos fundamentais com os quais eu trabalho, que eu também não vou me alongar aqui, que a gente pode conversar um pouco, mas que, bom, já falei um pouco da tristeza e a alegria como efeitos de encontros, quer dizer, a tristeza como ou os afetos tristes como aquilo que tira a nossa potência de agir, e os afetos alegres como aquilo que aumenta a nossa potência de agir, que nos fortalece, que nos dá potência de fazer diferente, e, principalmente, também o cuidado de si, né? Quando eu falo de como do que fazer, então, com aquilo que nos acomete, como lidar cotidianamente com atrocidades que a gente vem vivenciando cada vez mais, como não murchar, desbotar diante disso, padecer, adoecer, porque isso também acontece muito, né, com quem está trabalhando ali no cotidiano, na linha de frente de direitos humanos, e eu acompanhando casos, como não esmorecer com isso. Quer dizer, então, eu faço uma aposta, né, nessa ferramenta que é a prática do cuidado de si. Daí, quando a gente está falando de cuidado de si, não estamos falando de um cuidado que é de autopreservação, né, ou que é também alguma prática individual, na qual eu, sei lá, né, vou cuidar de mim, vou, não sei, fazer um banho de ervas e ficar quietinha e, sei, passar hidratante. Não se trata disso. Não que essas coisas não possam também nos conectar com o nosso corpo e nos transformar. Mas cuidado de si, né? Quando o Foucault vai buscar essa prática lá nos gregos, na Idade de Ouro, né, do cuidado de si, até uma tradução que às vezes não diz muito, né? Cuidado de si enquanto trabalho sobre si, ocupar-se consigo mesmo, né? Então, é trabalho, não é uma conservação, pelo contrário, é um trabalho de transformação de si, né? De parar, durar nas questões que nos incomodam, fazer atenção a elas e dar passagem a elas e fazer algo com aquilo que viemos fazendo de nós mesmos, nos perguntarmos o que viemos fazendo de nós mesmos, né? O que estamos nos tornando, né? E, a partir dessa pergunta, poder ultrapassar aquilo que está se dando hegemonicamente, né? Quer dizer, se estamos adoecendo, se estamos contra-efetuando as forças que nos atingem, as violências, se estamos nós sendo violentos, se estamos nós sendo fascistas nas nossas práticas cotidianas, como fazer diferente disso, uma ultrapassagem daquilo que a gente vem fazendo de nós mesmos. Então, o cuidado de si ele tem um lugar central, né, nesse trabalho, como um dos conceitos que operam uma aposta que é, bom, o cuidado de si ele não é uma fórmula certa, não tem uma receita. Então, cuidado de si é reunir-se entre 10 pessoas, trazer o problema para a roda, diagnosticar e, a partir de... Não, né, o cuidado de si é uma prática diária, né, que requer atenção, que requer uma postura para que a gente
problematize a nós mesmos o tempo inteiro, né? Sem cair em culpabilizações. Ah, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, realmente, porque a militância gosta muito disso, né? A gente gosta muito de ficar fazendo autocrítica e dizendo, não, nunca fazemos o suficiente, e também apontar o erro do companheiro, da companheira. Não se trata desse olhar para si mesmo, mas sim de olhar com cuidado, com uma duração, né? De também não dar respostas imediatas, né? E, aí sim, criar outros caminhos, outros dispositivos. Bom, acho que é isso, né, o que aparece. Né, e essas 21 cartas que se apresentaram como anônimas, então, são, na verdade, cartas de si para si mesma, como eu falei, num exercício ético. A escrita em si, a feitura desse livro foi, em si, também um exercício ético de transformação incessante. Porque, afinal de contas, a Alice ou a amiga não são pessoas, indivíduos, e sim um campo de força da militância que está colocado aqui em transformação constante. Né? É isso que temos no livro. A conclusão não é de um caminho a se chegar, e sim um convite, que é muito amoroso, a todas nós que queremos fazer das práticas militantes, seja dentro ou fora da universidade, nos campos dos direitos humanos, mas não só, a estarmos atentos a nós mesmos e que isso seja vivido como aventura, como oportunidade, né? E não como obrigação, como sofrência, né? E sim como uma aventura que pode justamente potencializar as nossas formas de lutar, de estar no mundo e de fazer dele um mundo outro. Eu vou ler um trechinho, que é curtinho, né, só para também fazer uma provocação, para dar uma palhinha para vocês. Como eu falei para vocês, não tem uma grande conclusão, uma grande resposta. Então, isso aqui é o final, mas não é um spoiler, tá, gente? E espero que também isso possa provocar. Bom, enviada a última carta, essa militante, psicóloga, pesquisadora, que é um pouco também, como eu brinco, esse múltiplo lugar de onde eu falo, está, de novo, numa cena ali, tendo que terminar, pôr um ponto final naquela tese, enviar e seguir a vida, né? Então, começo com uma pequena citação do Deleuze, falando de Foucault, que diz assim: desde que se pensa, se enfrenta necessariamente uma linha onde estão em jogo a vida e a morte, a razão e a loucura. E essa linha nos arrasta. Só é possível pensar sobre essa linha feiticeira. Bom. O olho busca uma vez mais o cabeçalho superior direito da máquina, para confirmar o que já sabe. É hora. A militante, psicóloga, pesquisadora, encontra-se com o limite cronológico do prazo, também esse já colapsado por ela. Naquele dia mesmo, mais cedo, uma amiga dissera-lhe que não se preocupasse. Era o Mercúrio retrógrado que estava provocando atrasos e atrapalhações. Aquilo acabaria naquele final de semana. Mas ela não pode seguir até o final de semana. É hoje. Depara-se com o que leu em Sueli Ronick, quase 4 anos antes. E eu cito: alguém disse que a vantagem de se publicar o que se escreve é que, se não existisse isso, nunca pararíamos de escrever um só e mesmo texto. Ora, dar por terminado um texto, publicá-lo, vem como que fazer um corte e efetuar no visível este devir que se engendra no invisível. Termina a citação. Na última noite teve um sonho. Estava numa manifestação de rua, mas não fica muito bem nítido onde. Está com muita gente conhecida, amigos, namorado, algumas pessoas da família. Sua orientadora, de silhueta inconfundível, e quem conhece Eliana Conde, que foi minha querida orientadora, sabe que ela tem um cabelão assim, então ela tem uma silhueta inconfundível, né?
Sua orientadora de silhueta inconfundível está bem ao lado, mas não grudada. Mantém um espaço ótimo, seu caminhar tranquilo e confiante. Há outras silhuetas junto dela, que por hora não se vê a quem pertencem. Uma amiga lhe diz que se cuide, que não brigue. Está preocupada. Ela não participa da manifestação, essa amiga. Mesmo assim, em seguida, pede que a amiga lhe diga onde será a festa do ato, quando acabar. Afinal de contas, esse pessoal de esquerda sempre tem alguma festa depois do ato. Dá o recado de que a sua mãe lhe aguarda para brindar. Vai ter churrasco uruguaio. O pessoal do Sul gosta muito de churrasco uruguaio, tá, gente? Chega-se a uma esquina e avista-se o Champs de Mars, que é onde fica a Torre Eiffel, né? A torre a perfurar o céu cinzento, milhares que dela se aproximam. Seria 13 de maio, em 1968, que foi a manifestação mais numerosa ali do maio de 68? Não, espere. Mas aquilo ali não é uma barricada da Comune de Paris, de 1871? Dobra-se a esquina e, de repente, se está em Barcelona, em plena guerra civil, na década de 1930. Caridade e seu sangue nos olhos passam apressados. Caridade, que era a mãe daquele que seria o assassino do Trotsky, e que participou ativamente da Guerra Civil Espanhola. Olhando-se à frente, a paisagem muda completamente. Avista-se a Cinelândia, a Avenida Rio Branco, com carros de som, rodeados de bandeiras rubras, outras pretas, alguma confusão. Era Rio de Janeiro, em 2013? À vista, no alto de um desses carros de som, Mao Tse-tung. Alain Badiou e Zizek estavam ao lado. Estavam perto professores conhecidos. Há uma situação estranha de instabilidade. Não se consegue saber o que é. Um desvio? Uma rota interrompida? Uma tensão entre grupos? Não há polícia, o que é estranho. Parece haver uma ação para acontecer. Trata-se, sim, de um grupo de libertários. Não há identificação, mas no sonho se sabe dessas coisas. Chega a se cogitar uma bomba, mas parece também uma performance artística. Parece haver fogo em algum lugar. Os que estão no alto do carro de som começam a ordenar que a multidão não entre na rua a que se estava arrumando, né? A multidão toda ia entrar numa rua e essas pessoas do carro de som alertam: não entre por aí. Não se entende exatamente as palavras que dizem, mas o tom é esse. Eles estão assustados. No grupo onde a militante, pesquisadora, psicóloga está, há uma movimentação. Só aí consegue distinguir Michel Foucault, junto da orientadora e dos outros, seus amigos. Um grupo se afasta e parece mesmo investir num ato como que terrorista. Outro grupo recua, parece temer aquilo tudo. Ela, aquele grupo com quem ela está, permanecem ali, em meio à alegria e ao perigo. Ela acorda. Depois de uma extensa troca de cartas em que remetente e destinatária se confundem, emerge um si mesmo, que nunca esteve lá inteiriço, estanque. Um si mesmo que, ao emergir, é já jogado à incompletude outra vez. Uma tese está feita, e, ao ser enviada, desfecha. Ela não acaba, segue abrindo-se a leituras, a fogueiras e ao que for feito dela. Agora, quem sabe, um livro. Suas linhas na rua a inventar um sonho em vigília, num presente terrível, potente, perigoso. Espaço-tempo de experimentação de liberdades. Aposta em modulações militantes por uma vida não fascista. Obrigada, gente. Alguém tem alguma questão? Quer falar? Comentário, é. Oi, boa tarde, Carlos Atapera aqui. Eu tenho uma questão, sim. Quem são essas duas personagens? Fala um pouco mais dela, que escrevem as cartas. Quer dizer, se você quiser falar, claro, né? Mas fiquei curioso. Quem são?
Eu também queria pedir, se você pudesse falar um pouco mais sobre a sua metodologia de trabalho. Eu fiquei bastante interessada, assim, principalmente como você percebeu esses microfascismos em ambientes que acho que normalmente fazem de tudo para esconder eles, né, para fingir que eles não estão lá, assim. Só precisa usar o microfone por conta da gravação. Alice, eu me chamo Solange, sou analista institucional, e quem me convidou para vir aqui foi a Eliana, de quem eu sou super amiga. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Eu queria entender um pouquinho, porque o livro você disse que é em formas de cartas. E a tese também? Ai, muito legal, que, né, foi aprovada desse jeito. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você conseguiu fazer de um trabalho assim tão interessante, tão novo e tão instigante, transformar isso numa tese? Se você puder falar um pouquinho. Tem uma na internet, quer fazer, e aí fica um pouco. Bom, quem são as personagens, né? Aí que tá, né? São uma multidão. É um monte de gente, na verdade, né? A partir de conversas, claro que é um pouco de mim, Alice, né? As cartas são anônimas, mas o trabalho em si, a tese, o livro, eles têm uma autoria, né? Talvez num próximo trabalho a gente possa radicalizar ainda mais a recusa a uma autoria e não assinar, quem sabe, né? Mas, sim, essas personagens são um pouco eu mesma, né? Mas são também questões que não são só minhas, né? Eu queria sair de um lugar em que também a experiência virasse apenas autobiográfica, né? Num primeiro momento, eu me sinto muito insegura, achando que aquelas questões são só minhas. Eu morro de medo, na verdade, de colocar aquelas questões, justamente porque, em muitos desses espaços, o tempo inteiro a gente está querendo esconder os microfascismos e com uma dificuldade de aceitar que essas questões estão em nós. E quando eu falo que eu observo essas posturas, essas atitudes e tal, eu não estou falando só dos outros, eu estou falando de mim mesma também, e muito, né? Mas como também não ficar só num lugar de culpa, porque isso também é muito forte, né? A gente ficar no lugar de culpada e ficar paralisada também e não conseguir fazer algo diferente de uma coisa assim de, oh, meu Deus, eu sou culpada nisso, eu sou construtora, sei lá, de uma determinada opressão, por exemplo, e você realmente não provocar um deslocamento, né? Não provocar uma transformação, que é, sim, né, de aprendizagem em nós mesmos e de transformação no mundo, né? Então, essas personagens, o que tem ali? Eu, muitas vezes, troquei, de fato, cartas com amigas, com amigos, com companheiros, com companheiras. E, nas cartas, eu muitas vezes falo assim, outro dia estava pensando, tarará, 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 e isso surgiu numa conversa com uma amiga, em que essa questão estava colocada para ela, mas que eu compartilho dessa questão, né? Então, essa amiga passa a ser, como eu disse, não só eu, mas essa amiga com quem eu conversei, né? Ela é multidão, porque também, na medida em que eu levei isso, sei lá, para o meu grupo de orientação, doutorado, me são ditas coisas, me são feitas perguntas que eu incorporo. Isso aí também é uma questão interessante, né? Vamos colocar e tudo mais. Então, muitos se reconhecerão, né? Dessa multidão, muita gente vai se reconhecer ao ler a tese e as cartas, porque estão ali também, porque são pessoas com as quais eu compartilho essas questões. Então, essas personagens... E aí, assim, tem a Claire Parnet e o Deleuze têm um livro, né, que se chama Diálogos, no qual um começa escrevendo para o outro, né? E já na primeira troca
de carta, né, desse diálogo, o Deleuze escreve para Claire Parnet e a Claire responde para ele e sugere: não vamos mais assinar essas cartas, né? Vamos deixar que essa conversa se construa e que já não importe mais quem diz o quê, porque, afinal de contas, o seu pensamento também produz o meu, né? Quer dizer, e vice-versa. E foi também inspirada nesse movimento que eu passo a não mais identificar quem é essa amiga, uma ou outra, né? Com nomes determinados. Isso também se fez questão também. Assim, será que eu crio duas personagens conceituais? Será que eu faço uma mais, sei lá, mais anarquista, outra mais marxista? Será que eu coloco... E aí eu fui vendo assim, não, porque para dar passagem para uma multiplicidade de modos de militar, essas personagens elas também não podem ser binarizadas, né? Elas também não podem adquirir uma certa natureza, né? Então eu deixei que esse movimento da mistura se desse mesmo também na escrita. Como que foi a metodologia, né? Sem dúvida, daí as ferramentas da análise institucional foram importantes, né? Muito diário de campo, né? Então vivências que eu estava ali usando cadernetas, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e já vinha trabalhando na época do mestrado. A gente tinha, na época do mestrado, numa outra pesquisa, a gente trabalhava com cadernetas pessoais, né, diário de campo individual, mas também com diário de campo coletivo, né? A gente tinha grupo de e-mail, na época que... Hoje é tudo WhatsApp, né? Mas, na época, ainda, antes um pouco dos espertofones, né, dos smartphones, a gente usava muito mais e-mail e era interessante a gente usar os grupos de e-mail para fazer os nossos diários de campo e nessas trocas de e-mail também um interferia na escrita do outro, né? E isso, de alguma forma, não tinha, nesse momento da tese, um grupo de pesquisa com o qual a gente fizesse isso, mas isso se dava no meu círculo, com meus companheiros de luta, com as minhas companheiras de luta, com minhas amigas, meus amigos. Então, esse registro de cenas, de momentos que a gente estava vivendo, ia sendo também campo, material de pesquisa, né? Eu falei um pouco das organizações onde eu trabalhei, e não falei de uma coisa super importante, que assim, há 6 anos eu trabalho numa ONG que se chama Justiça Global, e ali também a gente se demandou uma intervenção de análise institucional no nosso grupo, né? E isso, sem dúvida, foi muito importante. Acho que o dispositivo da análise institucional sem dúvida, um trabalho de cuidado de si, né? Sem dúvida, um dispositivo de cuidado coletivo, né, de nós mesmos, que nós podermos enfrentar as questões e os microfascismos que, em outros espaços, em muitos, são colocados de lado. Existe, assim, né, em muitas situações, em muitos grupos, uma espécie de impossibilidade de divergir, como se a divergência fosse um antagonismo, né? Então, a gente, naquele momento em que a gente fez a demanda por uma intervenção de análise institucional, a gente queria botar nosso corpinho para jogo mesmo, né? Então, por isso que também eu agradeço muito ao grupo da Justiça Global, porque acho que foi um movimento muito corajoso da gente se voltar a nós mesmos e dizer, não, olha só, a gente tem questões aqui nas nossas relações, nesse plano aqui, e vamos enfrentar elas e nos colocar em análise, né? Porque a análise institucional ela se trata disso, da gente poder coletivamente não apaziguar, resolver, solucionar problemas, mas sim lidar com eles de outra forma. Bom, como que esses problemas são produzidos, né? E a análise institucional ela nos ajuda a não necessariamente eliminar eles, mas lidar melhor com eles, né? Nos equiparmos para melhor enfrentar os problemas que sempre vão estar aí, né? E aí, acho que, já entrando na resposta da sua pergunta de como sustentar isso, né, na universidade, bom, acho que um privilégio poder ter tido a Eliana como orientadora, né?
como alguém que bancou isso, que disse, vamos fazer e estamos juntos. Chamar, né, parceiras e parceiros dentro da academia que também acreditaram nessa outra forma de construir pensamento, de afirmar uma outra forma de pesquisar na academia, né, de não mais pretender que afeto e pensamento estão separados, né, no sentido de fazer também do afeto motor, fortalecedor de pensamento. Sair dessa binarização e, quando, nas cartas, nesse outro formato, se constrói uma pesquisa, para a gente também transgredir essas regras tão historicamente cristalizadas na academia, né? Então, acho que também teve um papel importante do grupo de pesquisa, que estava ali junto, construindo essa metodologia. Claro que, né, os professores da banca de qualificação, da banca que depois acompanharam a apresentação do trabalho final, mas certamente foi tudo sempre muito arriscado, né? E certamente em outros espaços, em outros programas, que não o Departamento de Psicologia Social Institucional da UERJ, talvez esse tipo de trabalho nesse formato não tivesse lugar. Então, acho que esse ato corajoso não foi só meu, não foi só de Eliana, acho que é de todo um campo da psicologia social, que também ainda é muito marginal no cenário da psicologia e da psicologia social hoje no Brasil. Não à toa que ele é tão atacado, né? E fala justamente da possibilidade de afirmação de uma outra forma, não só de pensar a psicologia social, de pensar a política, de pensar o pensamento, que acho que é isso, né? Mas também de pensar de afirmar outras formas de pesquisar, né? De fazer pesquisa de outra maneira, de produzir conhecimento de outra maneira, né? Acho que tem a da internet e a gente junta com... Eu sou professora da Unicamp. Eu tenho trabalhado também com alunos que trabalham também com diário coletivo, e eu fico... Bom, eu vou ler o livro e vou saber. Assim, porque a análise da implicação também é uma análise coletiva. Se foi possível você fazer isso, se as pessoas aceitaram, porque você tem que se colocar em análise, né, na análise da implicação. Eu fico muito curiosa. Lógico que eu vou ler, mas se você puder falar alguma coisa, eu gostaria. Posso aproveitar nesse gancho? Se você conseguiu propor essa autorreflexão justamente no movimento político, assim, se as pessoas se colocaram nesse lugar também, assim. Bom, a da internet, Rafael Trindade pergunta: Alice, como você acha que a sua pesquisa influencia na sua prática como psicóloga? E talvez até na clínica. Legal. Também tem pergunta? Mais alguém para essa rodada? Agora é contigo, então. Bom, acho que as perguntas de vocês estão super juntas, assim, né? Como que foi também, né, esse convite, como se colocar, né, em análise, e o quanto que é preciso essa disposição, né? Primeiro que, assim, eu não tive uma coisa assim de, num grupo político, provocar esse movimento. Assim, acho que o livro ele é já um convite, e, como eu dedico ele, né, às minhas companheiras e companheiros, mais do que cartas, um convite muito amoroso a esse exercício. Mas, coincidência ou não, isso tem acontecido, né? O tema do cuidado, seja hoje em dia muito graças às lutas feministas, o tema do autocuidado, por exemplo, é um tema que está sendo muito colocado. E, assim, o conceito do autocuidado é diferente do cuidado de si, mas dialoga em muita coisa, né? O cuidado coletivo, se a gente for pegar também o conceito de cuidado na saúde, né, na saúde pública,
e a intersecção dele com os princípios do SUS, né? O cuidado coletivo, autocuidado, cuidado de si, eu ainda vou escrever sobre isso, tem muita relação. Então, acho que, querendo ou não, através de momentos, de fala, de, às vezes, estar assim, em grupos políticos e provocar as pessoas a cuidarem de si mesmas, nesse sentido, de fazerem análise das suas implicações. E gostaria de pensar que, em algum momento, afetei pessoas, afetei grupos, mas não cheguei a levar isso como uma coisa assim, não, então agora eu vou fazer aqui um trabalho com vocês de provocar. O que eu tenho visto é que eu acho que a gente está num momento tão violento, não só pelos, aí estou falando de micro e macro fascismos, né, pelo avanço das forças fascistas que estão nos atacando de um jeito muito nefasto, muito violento e às vezes assim, né, com essas feições, sei lá, medievais, né, porque a gente está retrocedendo em tanta coisa, que ao mesmo tempo a gente também está numa fragmentação tão grande do nosso campo, né, desse grande campo que, por falta de termo melhor, a gente chama de esquerda, mas que a gente também poderia chamar de outras coisas, que também as fragmentações são muito grandes, né? Só que a gente, acho que está tão cansado de levar porrada e estamos há tanto tempo também se machucando tanto uns aos outros, que essa questão ela está surgindo, né, espontaneamente, vamos dizer assim. Isso tem aparecido cada vez com mais frequência, porque acho que está urgente a gente poder olhar para nós mesmos e fazer essa análise das nossas implicações, né? Ainda eu acho muito difícil, acho que existe muita resistência ainda a voltar esse olhar para nós mesmos, mas eu acho que existem esses vários dispositivos. Acho que, de novo, assim, a abertura às lutas que colocam isso como problema e a visibilidade disso como uma dimensão que não pode mais ser colocada de lado como secundária. Então vamos fazer aqui uma mística, vamos preparar o nosso corpo para a reunião, porque na reunião é que a gente vai discutir a política, o encaminhamento. Não. Quando isso passa a ter o mesmo valor político que as pautas mais de cunho objetivo e sei lá né, mais tradicionais, aí tem-se uma abertura, né, do olhar para essa dimensão, para essas questões. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais hoje em dia. Mas, sim, muitas vezes é assim, lá vem a psi, né, falar de cuidado, lá vem a psi falar dos nossos processos, como, né, muitas vezes, e martelei várias vezes da gente assim, olha só, gente, vamos, quem sabe, pensar nessas questões como questões que esse grupo precisa enfrentar e tudo mais, e não ser escutada. De novo, acho que também tem uma questão bem machista, assim, né, que essa questão do olhar para a dimensão do subjetivo como coisa de mulher, né? Então, coisa de psicólogo, coisa de mulher, coisa de, né? Então, acho que essas resistências elas continuaram acontecendo, mas lá pelas tantas, quando as pessoas também passaram a adoecer no corpo, né, passou-se a se dar conta assim, cara, não dá mais para a gente adiar isso, e isso ganha mais espaço. Mas foi duro, assim, e na hora de escrever também sobre isso, é aquilo, assim, muito medo também de estar escrevendo coisas que não iam ser bem recebidas, assim. Então, a própria repercussão depois da tese e do livro é uma surpresa boa. Como que a pesquisa contribui ou influencia para o meu fazer de psicóloga e de clínica? Cara, total, assim, né? Quando o campo de pesquisa é o campo que a gente está lá o dia inteiro trabalhando, a nossa prática diária, e quando tu já vem de uma formação que não é a tradicional, que é uma formação minoritária da psicologia, você já está se dispondo a pensar uma psicologia que não é asséptica, que não é neutra,
uma psicologia que se mistura, sim, e que analisa suas implicações com a política, né? O quanto que os saberes da psicologia também contribuíram para a produção de várias das desigualdades, das patologizações da diferença, para a construção, né, de práticas que são supostamente aquelas que corrigem determinadas condutas, né? Isso é pensar politicamente as construções da psicologia no nosso mundo e os efeitos das nossas práticas no cotidiano. Então, o tempo inteiro, essa pesquisa, obviamente, né, contribui para fortalecer essa outra concepção de psicologia, que não se quer apartada da política, da vida pública, né? A psicologia como um saber e um campo de práticas que não é o campo do íntimo, o do sujeito fechado em si, o campo do saber e da prática que incide sobre lá um indivíduo enquanto este campo misterioso que, né, da alma e do ser essencializado, né? Acho que a psicologia, eu me dispor como psicóloga a pensar essas questões, isso reverbera de volta para também desacomodar a psicologia do seu lugar mais clássico e tradicional desse tipo de saber. E sim pensar, bom, a psicologia ela também está o tempo inteiro transformando e sendo transformada. Ela também está em disputa, né? Que psicologia é essa que nós queremos para nós? E para a clínica, fundamental, porque muitas... eu, inclusive, voltei a clinicar mais recentemente por conta disso. Assim, eu acho que é importante que, na clínica, a gente também lance esse olhar e não trate das questões que muita gente que está na luta, né, está sofrendo como questões individuais, como questões que é de um, de outro, como questões ligadas a suas relações familiares. Isso só acontece com você, Solange. Isso acontece com você, Paula. Não. É de também povoar a clínica para que a clínica não seja uma produtora de individualizações, né, de intimizações de problemas, para que a política atravesse também o nosso fazer clínico. Isso significa não mais tratar as questões que surgem na clínica como questões individuais, e sim questões do nosso presente. Cara, não é à toa que tem tanto militante indo procurar atendimento clínico. Como a gente não reproduzir aquele dispositivo burguês, branco, eurocêntrico, falocêntrico, etc., e ficar devolvendo essas questões como se fosse individual daquele sujeito bom, aqui a gente vai resolver através lançando mão desses mesmos preceitos. Não, essas questões são coletivas e elas falam do nosso presente. Então, é também desindividualizar a própria clínica. Acho que foi bem importante para equipar essa outra maneira de fazer clínica. Mais alguma questão, gente? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria fazer um comentário. Queria dizer que eu gostei muito da sua iniciativa, porque isso é uma coisa muito presente no meu dia a dia, né? E aí eu percebo isso o tempo todo, e aí eu gostei muito quando você citou sobre que as cartas elas não tenham... não é de alguém, sabe? Alguém escreveu, é um todo. Porque aí eu me senti dentro disso, entendeu? Como se você falasse por mim e tal. Então, gostei muito. E queria desejar sucesso para você, que vá muito longe. Mais alguém? Bom, acho que a gente pode encerrar, então, e agora partir para os autógrafos e conversas mais individuais, ou enfim. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria agradecer também o seu comentário. Que bom, isso, você não tem noção do quanto que isso me alegra, porque é um pouco esse o efeito que eu gostaria, assim, né? Que quem lesse pudesse também se enxergar ali e, né, enxergar situações que cotidianamente enfrenta, e que isso também possa
como eu falei no início, né? Equipar, fortalecer, instrumentalizar para vocês, para essas lutas. A gente, sim, luta contra uma certa exterioridade, esse fascismo exterior, mas existe uma luta que talvez seja a mais difícil e, no entanto, ainda mais fundamental, né, que é de nós com nós mesmos, né, não só na esfera da relação de si consigo mesmo, mas de nós, coletividade, nossas companheiras e companheiros. Vamos, né, nos olhar, nos problematizar e não vamos fingir que isso não nos acomete também, né? Vamos enfrentar isso junto, que também junto a gente enfrenta isso com mais facilidade, com mais coragem e com mais, talvez, mais efetividade também, né? Então, obrigada, gente. Vamos tomar ali tem até uns beer nights ali, e a gente pode conversar mais, tá bom? Obrigada.